Olá, sejam bem-vindos a mais um dia que o Senhor nosso Deus já o fez. Mais um dia para a nossa gravação da série O Casamento na Presença de Deus. E muito obrigada e grata ao Senhor por vocês estarem aí compartilhando, estando conectados e ligados ao nosso grande noivo, que é o Senhor. Agora, para este momento hoje, para esse momento dessa série hoje, nós vamos aqui trazer um testemunho do que é um casamento na presença de Deus. Como foi esse passo a passo, como eles chegaram à concretização do sonho de Deus. Então estamos aqui com o Anderson Braga. Conheci ele um menino no caminho para o altar. E com a gloriosa Kelly Melissa, a voz que traz a presença do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eles foram um presente para mim. Eu os conheci de uma história. E Deus trouxe em meu coração para eu estar na presença do Senhor no dia do casamento deles. Então, eu que fui presenteada, não foi eles. Tá? Então aqui estou com o Anderson, a Kelly Melissa, a sua filhinha Yasmin, e agora eles já têm mais um menino, o Levi, tá? Que foi a concretização do sonho de Deus para a formação dessa família. E eu quero trazer assim uma palavra para a gente trabalhar em cima dela. Essa palavra muito me inspira e inspira o ministério. Conforme na palavra de Deus em Isaías, capítulo 54, 5, o Senhor diz: pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Kelly, Melissa e Anderson, quando começou e iniciou o sonho do casamento no coração de vocês? Bom, primeiramente quero agradecer, pelo convite. Então, assim, conhecer a Iri foi um dos maiores presentes que Deus deu para nós, amor? Assim, e foi bem pertinho do casamento. Então, eu nunca imaginei que iria além do casamento, Assim, que seria uma amizade mesmo, uma parceria para a vida toda. E eu queria agradecer a Deus e a você por esse momento, Eu nasci num lar cristão, Meus pais casados, nasci dentro de um casamento. Então, para mim, casamento era sempre uma realidade. Era uma coisa assim, vou crescer e vou casar. Que com 17 anos eu já tinha o nome da minha filha, O nome, quando eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Yasmin. Então, para mim, era já assim, fato, que eu iria casar, que eu iria ter filhos. E confesso que acho que eu tinha tanta vontade de casar que eu já me apressei muito, assim. Eu comecei a namorar, meu primeiro namorado eu tinha 13 anos. Mas, graças a Deus, Deus me permitiu me guardar, não ultrapassar nenhum limite. Foi mesmo mais aquela questão da curiosidade, de você querer ter um relacionamento por querer casar um dia, Mas quando a gente se conheceu, Deus foi preparando, amor, nosso coração, assim. Na verdade, quando a gente se conheceu, nós já tínhamos esse pensamento de, não, agora eu só quero namorar se for para casar. Então, quando a gente se conheceu, Deus já foi confirmando isso, tipo assim, é para casar. Amor? Conta como a sua versão aí desse momento. Sim, eu já não vim de um lar cristão. Na verdade, minha família toda era católica, Assim, uma parte ainda é. E na adolescência, na juventude, na verdade, quando eu já estava no ensino médio, eu conheci o espiritismo e eu fui, assim, a minha maior curiosidade, na verdade, sempre foi conhecer a verdade, Sempre conhecer a verdade, sempre tinha isso na cabeça, sabe? E eu fui para o espiritismo, primeiro Vale do Amanhecer, depois Allan Kardec, e aí eu já estava na universidade, já estava meio que já quase um ateu, porque eu nunca conhecia a verdade. E eu nunca fiquei completo, satisfeito. E eu sempre tentei ir de uma doutrina espírita para outra, procurando a verdade.
E quando eu já estava na universidade, que já foi mais ou menos o tempo que a gente se conheceu, que eu tive um problema, né, de saúde. Aí eu tive que trancar o curso. Aí quando eu fiquei bom, eu perdi a matrícula, né? Perdi a matrícula, eu tive que passar mais outro semestre sem cursar. Passei um ano sem cursar o curso de física, eu fazia o curso de física. Eu fazia licenciatura e a Kelly fazia bacharelado. E nesse um ano foi justamente o tempo suficiente para eu e ela cursar a mesma disciplina, né? Como eu passei um ano sem cursar, aí quando eu fui fazer a Física 2, que foi uma disciplina que a gente pagou junto, foi justamente a época que foi assim, a época certa da gente se conhecer, né? Interessante isso, né? Se eu não tivesse ficado doente, a gente não teria se conhecido. Amém. E um mês antes, na verdade eu me converti em junho de 2010, né? Aí no outro semestre foi que eu conheci ela. Em junho de 2010 que eu conheci a Jesus, que eu conheci a verdade, né? Que aí eu passei a ter mais intimidade com Deus, né? Eu conhecia Deus e eu ainda não tinha me convertido, na verdade, porque foi um processo que foi bem pessoal, né? Em casa, e um versículo que combatia totalmente doutrina de Allan Kardec, de espiritismo, de tudo, que aí eu me lembrei uma vez de algumas coisas que meu irmão sempre falava para mim, que ele foi o primeiro que se converteu lá em casa. Que aí rapaz, se isso aqui é a verdade, então na verdade a verdade mesmo é a dos crentes. Né? Aí que eu comecei a ter curiosidade de ir atrás, né, de saber. Uma amiga minha me convidou uma vez, eu fui lá para conhecer como é que era, eu fui para a igreja do meu irmão, aí foi aí que eu comecei rapaz, isso aqui que é a verdade. Né? Aí seis meses depois que eu entrei na universidade foi que quando a gente se conheceu. Eu e aquela que se conhecemos. E eu já tive uns 2 ou 3 relacionamentos, sério. 2, na verdade. Aí, depois que eu me converti, eu coloquei na minha cabeça, agora eu só vou ter um relacionamento se for para se casar, né? Se não for para se casar, eu não vou me relacionar. Depois que eu me converti, eu tive essa cabeça. E quando foi antes do final do ano, eu teve um seminário na nossa igreja que era sobre sexualidade, né? Que foi aí que eu conheci a corte. Aí eu passei a ter mais outra mentalidade. Além de se eu for namorar, né, vai ser com uma pessoa para se casar, mas vai ser para uma pessoa que queira fazer corte também, né? E o interessante é que, assim, o final do meu último relacionamento tinha sido exatamente por conta disso. Era um namoro cristão, né? E aí a gente terminou por conta disso. Tanto eu quanto ele estávamos incomodados com isso. E a gente fazia jejum de beijo, porque não, vamos passar um mês sem se beijar, porque era aquela coisa assim que estava incomodando. E quando a gente terminou, eu falei, não, a próximo namoro tem que ser diferente. Eu não conhecia a corte, nunca tinha ouvido falar de corte. Mas eu sabia que no meu próximo namoro eu não ia mais ficar nesse esfrega-esfrega, né? Aquele namoro normal, digamos assim. E aí, quando eu conheci o Anderson, aí algumas semanas depois, acho que ele estava se interessando, ele começou, você já ouviu falar em corte? Aí eu, não, nunca ouvi falar em corte. Pois aqui, ó, tem um livro, você não quer ler, não? E aí eu li o livro, meu Deus, era isso aqui que eu queria pra minha vida. Glória entendeu? a Deus. E aí foi se confirmando. Ele queria que fosse com uma pessoa que quisesse corte. Eu nem conhecia corte, ele me apresentou. E ele também me contou que algumas semanas antes da gente começar a namorar, né? Aí ele botou em prova, tipo assim, não, mas... Tipo assim, se eu não quisesse corte, né? Não, mas não tem nada não, namorar do outro jeito. Foi mais ou menos uns 2 meses depois que a gente se conheceu. Aí eu comecei a conhecer mais ela e eu comecei a me interessar. Olha, eu acho que essa mulher é para casar mesmo. Amém. Comecei a conhecer ela de verdade. Aí o meu pastor Everdan, a gente conversou, eu pastor. Eu acho que eu conheci uma pessoa e eu quero colocar ela em oração. Que se for para se casar mesmo, eu quero que seja
se ela for para se casar mesmo, né? Pra gente orar para Deus confirmar isso. Aí eu comecei a colocar assim umas provas, sabe? Algumas coisinhas assim simples. Porque assim, é uma coincidência muito grande, né? Seria uma coincidência muito grande, isso. né? Se não fosse a pessoa, de Deus. Uma mulher, né, cursar física, ela ser cristã e ainda querer fazer corte. Assim, a probabilidade aí tava... Verdade. Para quem não sabe, talvez algumas pessoas não saibam o que é corte. Eu gostaria que você corte, falasse né? a corte. Uhum. O que é a corte? É um namoro. Só que é um relacionamento em que você não beija, você não fica naqueles agarra-agarra, não se entendeu? toca, né? A gente se toca, se pega na mão, às vezes dá cheirinho no rosto, mas a gente evita esse tipo de contato, porque a gente sabe o que esse tipo de contato estimula. E porque não estimula só o físico, estimula também a mente. Então a gente decidiu ter o nosso primeiro beijo no altar, né? Então assim, foram 3 anos, 2 meses e 13 dias. Não foi, amor? Esperando, assim. Amém. Confesso que nos 3 primeiros anos foi fácil, mas nos 2 últimos meses é a prova de fogo, né? Assim, que tá chegando o dia do casamento, tá chegando. Então, assim, acontece de tudo pra gente querer desistir, né? Mas foi, assim, de Deus demais essa escolha. Se fosse pra fazer, eu faria de novo, primeiro beijo no altar. Porque você se guarda, você guarda o outro, você literalmente se santifica. Não estou dizendo que os outros namoros não podem ser santificados, mas pra mim, a corte funcionou, entendeu? Aproveitando isso, porque Deus nos faz únicos, né? E personalizado. O que Ele fala pra mim, necessariamente pode não ser o que falar pra você. Mas eu creio muito, sim, biblicamente, no corte. Na corte, né? É bênção demais. Muito. Porque assim... Né? O que já é a corte? É o cortejar só. Cortejar. E né? é aquela coisa do se conhecer, sabe? Porque como a gente não passa mais de 90% do tempo se beijando, a gente vai passar o tempo fazendo o quê? Conversando. Então você se conhece mais. Na corte a gente aprendeu uma forma de resolver conflitos que a gente usa até hoje no casamento. Amém. Porque a gente tinha tempo para se conhecer, para conhecer mesmo, conversar, sabe? Aquela coisa assim que às vezes a pessoa fica, como é que a pessoa tem 8 anos de casado, 10 anos de casado e ainda hoje consegue conversar? Porque aprendeu que o relacionamento não é só contato físico, é conversa, é gostar de falar sobre as mesmas coisas, né? E é isso que nós vamos fazer no final de nossas vidas. Amém. Corte, velhinhos, conversar muito, nos comunicar muito. É verdade. Né? Então a gente já então desde o que Deus inicia, Ele tem o mesmo fim. Sim, Deus é perfeito. É verdade. Né? Eu quero aproveitar no que vocês estão falando, eu quero que você agora entre no momento de questionamentos de muitas noivas, né, dos noivos. Esse caminho, né? Como foi percorrer esse caminho até o casamento, né? Vocês já se falaram dessa coisa de se guardar, mas de buscar, né? O grande sonho do casamento, principalmente de uma noiva, mais do que do noivo, né? Porque o noivo, a gente sabe, o sonho é casar, ter você, a esposa. O homem já olha de uma maneira diferente, mas que inspira tantas noivas a buscar a festa, o casamento na igreja, o vestido de noiva, né? Eu quero que você, principalmente dentro do seu testemunho, salientar isso, a importância de ter alguém percorrendo esse caminho e conta um pouco como foi os seus lados positivos e negativos dentro disso. Então, assim, primeiro, é uma coisa que eu sempre falo, até tem amigos nossos que a gente se conheceu, estavam namorando, né? O meu tecladista, por exemplo, do ministério, eles namoraram acho que 10 anos, o Daniel e a Thaís, e eles tinham esse medo, né, assim, de marcar a data do casamento, porque normalmente é assim, você quer casar, mas geralmente você não tem nada, né? Não tem casa, não tem os móveis, não tem geladeira, não tem o guarda-roupa, não tem a cama, não tem dinheiro para festa. Geralmente é assim, né? Às vezes tem as exceções que é uma benção quando tem essas exceções de você ter o dinheiro sobrando, mas normalmente você não tem. Então o que eu digo? É um passo de fé. É você escolher, é decidir mesmo e declarar aquilo que eu creio que Deus abre as portas pela sua atitude eu sou dependente de Deus. E assim, para nós era do mesmo jeito, a gente tinha essa questão,
mas como é que a gente vai marcar a data do casamento se a gente não tem casa? Se a gente não tem nada? E a gente começou a procurar aluguel, né, amor? De kitnet, sabe assim, o mais simples do mais simples do mais simples. A gente quer casar. Aí o meu pai tinha um terreno, aí, não, pois vamos construir 2 cômodos e a gente vai para dentro da casa. E aí, assim, a gente entendeu isso, pois vamos marcar a data do casamento, que o resto Deus proverá, né? E desde o início da nossa corte, a gente sempre levou tomou posse mesmo daquele versículo, né? Jeremias 29:11. Eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, né? Eu é que sei, vocês não sabem de nada. E os meus planos são planos de paz, são planos de fazer bem, são planos de dar um futuro e esperança. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão clamar a mim e vão orar. Vão me buscar de todo o coração. Então foi isso que a gente fez. E quando nós marcamos a data do casamento, o que foi que aconteceu? Deus nos deu uma casa. Uma casa. Entendeu? Assim, nos deu a decoração, meu pai deu as fotos de presente, aí emprego para continuar pagando a casa, né? Aí um deu bolo, outro deu geladeira, outro deu fogão, outro deu a cama, guarda-roupa. E quando pensou que não, a gente já podia casar e meu Deus, é algo sobrenatural. E eu não sou a única pessoa a testemunhar isso, eu tenho certeza. E aí foi a mesma coisa que a gente falou, por exemplo, pro Daniel. Ele, Kelly, mas vocês são diferentes. Não somos, Daniel, não somos diferentes. Marca a data desse casamento. Ele foi lá e marcou a data do casamento e aconteceu a mesma coisa. Então, assim, é porque não é questão de você não ter sabedoria. É questão de você crer que Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, entendeu? E realmente, assim, a gente pensava num casamento lindo? Pensava, né? O antes também sonhava com a festa, sonhava com tudo, né? Mas Deus fez mais do que a gente imaginava. E aí, quando estava perto do casamento, a gente organizando tudo. Porque quando a gente organiza por nós mesmos, a gente se atropela. A gente contrata coisa que não devia contratar. Aí esquece de fazer coisa que tinha que fazer. E aí Deus foi e mandou a ele bem na hora certa. Assim, um pouquinho depois, né? Foi, mas foi no momento dele. Não, foi. Ele queria que você passasse pelo processo para chegar no propósito. É verdade. Algumas coisas eu tive que aprender. E aí, depois que eu aprendi, aí ele chegou. Não foi? Foi, exatamente. E aí a gente quer que você conta, né, um pouquinho como esse grande dia, né, aconteceu, como que este momento marcou a vida de vocês e a vida de todas aquelas pessoas do amor de vocês que estavam lá presentes. Meu Deus, assim, eu acredito muito que a cerimônia do casamento é muito importante, porque por mais poucas pessoas que tenham, mas essa questão da cerimônia de você estar aqui, ó, hoje eu estou mudando de vida, hoje eu não sou mais solteira, agora eu vou ser casada, agora eu vou ser a mulher da casa, eu vou ser o homem da casa, né? Eu acredito que faça diferença, eu acredito que seja importante. E para nós, assim, eu, a primeira filha, né? Mamãe e papai, assim, meu Deus, mas eles choravam tanto nesse dia. E as palavras que foram faladas antes deles entrarem eram uma coisa. Tiveram que segurar a mamãe para não cair. Porque... Assim, tem um detalhe, assim, antes da gente, como a gente conheceu a Iri, né? E o porquê que a gente queria uma festa, né? Na verdade, a gente não queria uma festa, a gente queria uma cerimônia dos nossos sonhos. Sim. Porque a gente tínhamos amigos que, antes da gente se casar, que eles se casaram, né? Que a gente foi conhecendo, que a Kelly foi começando a ser chamada para cantar nos casamentos deles. E a gente foi conhecendo a Iri, né? E aí, nesses casamentos, eu morria de chorar. E eu não entendia, meu Deus, por que eu tô chorando tanto nesse casamento e nos outros eu não choro? Não é? E eu botava a mão na boca para segurar o choro. O que está acontecendo, meu Deus? E aí o que era? Era a presença de Deus, assim, com todo o envolvimento, com todas as palavras que eram liberadas em cada entrada. E eu ficava, meu Deus, eu quero isso. E eu não sabia que isso era isso, entendeu? Amém. E a cerimônia passava a ter mais sentido, porque a gente acabava conhecendo mais os nossos amigos. Né, o casal. A história deles, como foi que eles se conheceram, como que eles chegaram até aquele momento, né? E a gente não conhecia muito isso, mas a gente queria, entendeu? Então, de alguma forma, Deus
Deus trouxe a Iri até nós, porque Deus colocou no coração dela de nos abençoar, né? Ela me viu cantando e Deus me falou assim, é para abençoar ela. Mas a gente até então não conhecia que abençoar era esse, né? A gente até esse momento era só contratando. E aí teve uma vez que a gente ficava, amor. Mas desde o começo a dona Bia, né? Que é Elinha, vai falar com a Iri, ele quer falar com vocês. Aí eu ficava, amor, tô com medo porque deve ser caro, é tão lindo assim, deve ser muito caro. E ela falava, eu quero abençoar vocês. Aí a gente ficava, amor, será por quanto é que ela vai fazer abençoando? E a gente ficava. E quando foi acho que foi uma semana antes do casamento, aí a gente chegou para ela e falou, Iri, porque tá ficando tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, o cerimonial, a coisa mais linda que eu li o cerimonial e chorava. Fizemos, né, um lounge, onde colocamos as fotos de vocês. E aí, quando foi mais ou menos uma semana antes, a gente, Iri, mas quanto é que vai ser mesmo, né? Sei que você vai abençoar, mas quanto é que vai ser? Ela, vocês não estão entendendo. Eu vou abençoar vocês. Aí a gente nunca tinha visto isso, né? E a gente ficou maravilhado com isso e foi de Deus demais. É uma cerimônia que todo mundo ainda hoje lembra, que foi um momento maravilhoso. Passamos durante o dia do casamento, né? Assim, eu estava muito ansiosa, querendo ser ansiosa. Aí eu chegava que a igreja era do lado da minha casa. Imagina, né? A loucura que eu tava de querer ficar indo lá na igreja toda hora para ver como é que tava ficando. Aí uma hora de manhãzinha mesmo, a Iri tava lá arrumando. Aí eu chegava e olhava assim, ela, você não vem mais aqui. Você só vai entrar aqui agora na hora do casamento. Pode parar de ansiedade. E aí valeu a pena, porque aí você tá aqui, você entra e aí você se surpreende, né? E assim, é confiar de que quem tá trabalhando, quem tá fazendo, vai fazer o que é melhor. É o que Deus planejou, né, pro seu casamento. Quando a gente contratou, assim, quase tudo por fora, porque a gente conheceu ele já. Conheceu, não, a gente... Não, se permitiu ser abençoado. Já quase tudo já acertado, vamos dizer assim. Aí a gente contratou um bolo, eu fui pegar o bolo. Não sabia como era que pegava o bolo e tudo. Botou no banco de trás do carro. A gente botou, amigo foi no banco de trás, em cima do colo mesmo. Aí a gente foi lá foi pegar esse bolo em Timon. Aí a gente veio pela ponte metálica. Aí quando a gente atravessou tudo, até a ponte metálica tava tudo bem. Aí a gente chegou na ponte metálica. Aí começou a sacudir, tá. Aí o amigo da Kelly, né, foi comigo. Aí quando a gente chegou na ponte metálica, até a ponte metálica tudo bem. Aí na hora que chegou na ponte metálica, aí o carro começou a sacudir e tá. Aí quando chegou no final, aí ele falou assim, Anderson, eu acho que tem uma coisa estranha acontecendo aqui com o bolo. Aí o bolo tava começando a entrar dentro dele mesmo, né? E o bolo começou a rachar e a trincar todinho e tudo. Aí a gente chegou já no Planalto Iniga, o bolo já tava só o destroço. Detalhe, eu do lado da igreja não fiquei sabendo de nada. Eu só soube disso depois que acabou o casamento. Porque se eu ficasse sabendo, meu Deus, eu acho que eu ia... É sim, aí a noiva fica muito nervosa. Até pedi para que eles deixassem bem claro isso, né? Da importância, às vezes da importância da assessoria, do cerimonial, de alguém também que Deus vai colocar na sua vida para conduzir esse grande dia. Né? Como a Kelly canta, ela estudou para cantar, ela se preparou para cantar, né? Tanto em Deus quanto também na vida física, que nós temos que estudar e buscar. A mesma coisa nós vamos nos preparar. E para o casamento da presença de Deus, nós nos preparamos também espiritualmente. Então a gente quer trazer esse conforto, essa paz que Deus traz, essa segurança que o Senhor traz, né? Então, por isso que quando eu coloquei o versículo, que ele faz parte desse ministério, pois o Senhor, né, é o seu Criador, ele é o seu marido, a gente faz essa aliança com Deus, mas não abraça a aliança, né? Confiando que esse marido, que esse Senhor vai cuidar de tudo. Então, assim, é importante que nós que queremos casar na igreja, você sendo católico, você sendo evangélico, é importante você confiar, primeiro fazer uma aliança com esse Deus,
conforme eles colocaram aqui. Deus personalizou esse momento da aliança com eles, né? E para trazer isso até a presença do Senhor, os seus sonhos, né? Mas que esses sonhos já foram implantados desde lá da eternidade em Cristo, dentro do coração dele para vocês, para o que é o casamento, né? E outra coisa assim muito interessante dessa questão do personalizado é que nosso casamento tinha muita coisa que só tinha como ter no nosso casamento. Então, por exemplo, eu com vestidão de noiva, mas eu coloquei um all-star. Totalmente fora do normal, mas era o tipo de sapato que eu mais usava na época. Eu não aguentava usar salto. Então imagina, é o padrão de uma noiva usar salto? Mas não era o meu. Se eu colocasse um salto ali no final do casamento, eu não prestava mais para nada. Então eu botei um all-star dourado que combinava com o vestido. Era o personalizado. Outra coisa, na cerimônia mesmo, que teve um momento que eu da música e ele das artes visuais, que até então ele não era fotógrafo, né? Ele pintava, ele desenhava. Então teve um momento lá na cerimônia que foi essa questão de unir os nossos ministérios, né? Teve uma ministração em relação aos nossos ministérios e realmente foi o que Deus fez. Ele uniu mesmo, né, amor, os nossos ministérios. O Anderson usa a fotografia, nem sabia que ia ser fotógrafo, né? Mas usa a fotografia no meu ministério, né? E eu tô junto com ele na fotografia e é uma coisa mesmo que Deus uniu, selou naquele dia, né? E foi algo assim muito nosso, muito só nosso. Não tinha como ter em outro casamento, né? Só e às vezes as pessoas fogem dessa unidade, né? Então você vê muitas vezes o casamento, não, eu sou assim. Não, você é do outro jeito. Não, esse ministério é para você, esse ministério é para mim. Não existe isso. Somos um Aquilo só. que Deus uniu, né? Por isso é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. É a mesma coisa, você, Kelly, Anderson e Jesus Cristo. Sim. Então, essa aliança na Trindade traz todo um descobrimento e um ajuste no caminhar do casamento na presença de Deus, Sim, né? sim. Os dons caminhando junto, Deus reina, a presença do Espírito Santo. Ele vai guiando, né? Isso. Assim. Então, A cerimônia ela deixa de ser um ritual para ser realmente uma celebração. exatamente. E nós temos, para você que está aí, que já participou, foi presente em nossos casamentos, que foi noiva, né, nos nossos casamentos, sabem que muitas vezes as pessoas estão lá sentadas, que não fazem parte desse contexto, desse mundo do casamento na presença de Deus, que traz a presença do Espírito Santo de acordo com o caminhar, com a instrução e de como nós queremos levar ele e fazer mais presente. Lembrando que os outros, não é que os outros casamentos não têm, é como nós queremos honrar e ser grata e para a honra e glória do Senhor colocar ele em primeiro lugar nesse dia. Né? Então, desde a escolha do seu sapato, do seu vestido, da decoração, mas honrando sempre ele nos guiando, dizendo é assim, é assim, é assim. Ter essa coragem de falar para o noivo, né? Olha, assim não é assim. Dentro da sua história cabe desse jeito. Então, assim, a gente buscar primeiro, né? É o que Deus deseja para nós, não o que nós desejamos. Outra coisa que eu conheci nos casamentos na presença de Deus, né? Assim, a minha vida toda, da minha de casamento, cantava em casamento, mas esse formato de casamento é diferente, assim, porque eu me lembrava que normalmente os casamentos eram assim, e ainda hoje tem algumas cerimônias que são assim, tipo um padrão, né? Que quando a pessoa não conhece esse, tem que seguir outro padrão, né? E era assim, marcha nupcial para entrar, uma músicazinha de fundo, tipo saxofone, alguma coisa assim, para todo mundo ir entrando e só entrando. E aí uma hora vai ter uma música romântica e pronto. Aí é bonito? É bonito sim, claro que é, porque é um momento especial daquele casal. Mas as pessoas normalmente não se envolvem, elas ficam cansadas, que acabe logo, né? E nos nossos casamentos, no nosso casamento foi assim, e era algo que eu sonhava muito. Não era só uma música romântica. Na minha entrada, foi aquela música Ele Exaltado. Ele Exaltado. Então, enquanto eu estava entrando, era isso que eu queria declarar. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Entendeu? Ele é o meu marido. Ele é o meu Senhor, Ele é meu marido. E durante toda a cerimônia tinha essa questão de... Não é simplesmente uma música. Essa música representa tal momento, representa tal...
o que eu quero passar nesse momento. E isso faz muita diferença em quem está no seu casamento, em quem está vivendo aquilo com você, né? Assim, meu Deus, foi muito de Deus. importante tem isso. um detalhe também que eu nunca tinha visto, é porque geralmente nos casamentos a mãe da noiva que sobra vai com o pai do noivo que sobrou. Então eles dois entram juntos e vão. Eu sempre achei muito estranho isso. E quando eu vi os casamentos que a Iri celebrava, olha, que coisa interessante. A mãe, isso. Exatamente. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa em momento nenhum. Sim. Então, ele exalta a sua família, como nós exaltamos eles dois nele. Estão me entregando, né? E então, pra mim, você nasceu da sua mãe e do seu pai. Isso. Né? Então, a gente não faz a troca dos casais. Porque não é isso que Deus faz. Aquilo que Deus uniu vai permanecer até no altar da presença de Deus juntos. Para a gente poder fazer a concretização da família. Quero muito agradecer a Lindalva Atelier dos vestidos dos sonhos de Deus, os vestidos de noiva. E hoje ela vestiu a Kelly Melissa, que está aqui, né? Conosco, a sua filhinha está com um vestido de dama, a Lindalva. Ela tem vestido de noivas, vestido para as mães, madrinhas, daminhas, para as avós. Ela faz vestidos personalizados também, dentro do seu contexto, da sua história e de acordo com o seu desejo e principalmente com o desejo de Deus para você. Muito obrigado, Lindalva, de sempre nos abençoar e de ter abraçado esse ministério do casamento na presença de Deus. Então, agora aqui, mais uma vez, a gente quer realmente exaltar esse Deus Criador, o Deus que é realmente o marido daqueles que querem que tudo Ele conduz, né? E ser gratos e lembrar mais uma vez que a família é o primeiro ministério do Senhor. O casamento é o maior projeto que Deus colocou nessa terra. Então, case-se com Ele, para que Ele possa realizar os sonhos dele para você. Sabe por quê? Deus realiza sonhos.